Assim como para ler não existe idade, porque a criança pode estar lá na barriga da mãe e estar lendo, né, entre aspas, também não existe tempo para a poesia entrar na sua vida. É verdade, para que essa poesia, essa inspiração, isso que vai te envolvendo para virar palavras, para ir para os livros, né, para as páginas dos livros como poema, pode acontecer de norte a sul do Brasil, como vocês vão perceber no nosso sarau de hoje, né? A gente tem Hildebrando com a gente hoje para falar que está lá no Crato, no Ceará, mas nasceu em Pernambuco, para falar da diversidade da poesia que ele escreve, nos vários livros que ele já lançou. E temos também Lucas, que vai falar para a gente dos livros que ele lançou de poesia e de outras possibilidades, que depois a gente pode falar também, que são algumas crônicas, enfim, ele começa a mostrar um pouco a diversidade dele, o Lucas já em Belo Horizonte. O que move essas pessoas para escrever? Né? A gente já sabe que no caso do Hildebrando, e ele já vai começar contando para a gente, a saudade foi um sentimento muito forte e que estimulou ele a começar a botar as palavras no papel. Como é que foi esse início, Hildebrando? Tem alguns poemas, mas vamos começar por um poema chamado Minha Partida. Opa! Quando você deixou a terrinha querida e foi para outra cidade? Positivo. Alguns meses ou 2 anos, talvez, depois, já tinha escrito alguns poemas e eu escrevi este poema chamado Minha Partida. As lembranças da minha despedida com papai e mamãe. Então é mais ou menos assim. Eu me lembro, parece que foi agora, aquele dia em que eu decidi ir embora. Olhei para a parede onde ficava a minha rede, eu vi acima do armador um santo. Baixei o meu rosto e senti na boca o gosto do meu próprio pranto. E saindo pela calçada, e já sem poder falar mais, eu só olhei para trás quando eu abati a cancela, eu vi no alpendre os meus pais, eu senti um nó na goela, vi minha mãe chorando, ela disse: meu filho, até quando? E eu sorri chorando para ela. Daí eu saí chorando, com a minha cabeça caída. Ah, eu chorei. Chorei na minha partida, mas eu só chorei porque eu vi chorando e para mim acenando a minha mãe querida. Minha partida. Incrível, Hildebrando. E os outros textos que têm esse início seu, envolve também, né, traz um pouco essa coisa da saudade. Conta um pouco disso para a gente, como que você começou a colocar isso no papel. Por exemplo, eu tenho um poema que muitos amigos nos anos 90, 91, gostavam muito de me pedir quando eu subia ao palco, que é A Noite. Mas por que nasceu o poema A Noite? Quando adolescente, morrendo de medo numa estrada longa, passei por debaixo de uma árvore muito fechada, muito alta, na Caatinga do Sertão, na época tinha chovido, e tinha um pequeno córrego com aquela água passando ali, e os raios do sol já quase se pondo. Entrava na copa das árvores e descia aqueles raios e batia naquela água. E eu morrendo de medo, andando mais rápido, porque estava escurecendo, porque eu era medroso, tinha medo de alma. E assim, anos depois, já no meio do mundo, já sem medo, né? Eu lembrei dessa imagem e escrevi o poema À Noite, que é um poema muito assim forte, porque fala de natureza e fala também de amor. Querem ouvir? Por favor. Ao ver enegrecer o céu, vejo o sol desaparecendo no horizonte, seus últimos raios deslizam-se lentamente sobre as águas de uma fonte. É noite, os pássaros cantam, dando adeus a mais um dia que morre, as rosas fecham suas pétalas e ouvindo murmurar da brisa dorme. À noite, grande mistério. Descansa as crianças, dorme feliz o homem sério. Os animais ficam todos juntinhos, fazendo aquecer um ao outro, dormem ao mesmo ninho.
À noite, o céu se cobre de véu escuro e as lindas estrelas ficam ausentes. Nas escuras águas dos rios, os peixes enfrentam suas águas correntes. A noite calma e enluarada, sai alimentando-se, dando suas passeadas, animais noturnos, rompendo o silêncio da noite com seus arrepiantes sussurros. Através da escuridão da noite, há sempre alguém que se cobre com seu enegrecido véu, fazendo coisas que clamam ao céu e sonham os amantes com seu amor fiel. À noite. Uau! Eu já fiquei curioso para saber do Lucas Franco. Lucas, a saudade, os sentimentos como a saudade, e até mesmo o medo, né, quer seja da noite, o fato das pessoas serem jovens e às vezes mais medrosas, estimulou poesias para você também? Muitas, e estou encantado aí com as declamações do Hildebrando. E esse tema da saudade, ele é muito recorrente também nos meus textos, né? Meu primeiro livro de poemas, que é esse daqui, Hoje ou Amanhã, de ontem, eu publiquei em 2023, né? Em Esse aproximadamente um ano. título dá um nó na cabeça da gente, né? Que eu li e fiquei assim, hoje é o amanhã de ontem. Peraí, vamos lá. Hoje é o amanhã de ontem. Aí você vai fazendo, vai decifrando. Hoje é o amanhã Exato. de ontem. E, na verdade, foi uma fala do meu filho, né? Porque ele tinha 3 anos na época e ele queria muito fazer um passeio no parquinho. Era uma sexta-feira, eu estava cheio de provas para corrigir. E, inclusive, a capa, né? Você vê ali duas pessoas, é Um um pai e adulto, um uma filho, criança. uns papéis ali, né? Soltos ao vento, que significam as provas sendo jogadas para lá e fomos ao parquinho. Só que o que aconteceu? Eu não consegui terminar de corrigir as provas na sexta. Eu prometi para ele que eu iria levá-lo no parquinho no outro dia de manhã. Chegou o outro dia de manhã, o que aconteceu? Ele me cobrou. Pô, chegou aí o dia de você me levar no parquinho, né? Aí eu falei com ele, né, daquela brincadeira do fiado, né, só amanhã. Uhum. Acho que todo mundo já entrou num boteco aí, num barzinho e viu essa placa, né? Aí eu falei com ele assim, ó, eu te falei que amanhã eu te levo no parquinho. Eu achei que eu iria convencê-lo, aí ele me disse essa frase. Então, hoje é o amanhã de ontem. E ele tinha só 3 anos. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E passado aquele tempo ali da pandemia, foi quando eu despertei mais para a escrita de poemas, aí eu pensei em juntar, né, esses poemas de temas diversos, a maioria se relacionava à saudade, né, e à nostalgia e também, e acabei escrevendo aí um livro com esse título. Aí eu gostaria de ler. Sim, vamos lá. Eu não sei declamar não, viu, Delbrando? Dessa maneira tão, né, expressiva como você. Mas eu escrevi um poema certa vez em homenagem à minha infância junto ali com os meus pais, né? Algumas experiências. Ele se chama Dias Festivos. Para a goiaba madura no alto, a maçã picadinha no balanço e colheradas de mexido na janta, ali estava ele. No volante ao pernambucólico mineiro, chegou em Rio Casca? Tem coxinha de catupiry. E o salgadinho da felicidade? E só em Guarapari. Num dia, o nhoque foi um desastre. Noutro, bolinho de chuva com vitamina de abacate. Cada combinação, mas o que vale mesmo é a intenção. Deu a hora do rango? Nossa, corre pro fogão para fazer al dente aquele macarrão. Quilos a mais? Não importa. A gente queima na peteca e depois, é claro, banho de mangueira e chuveirada. Mas sabe o que verdadeiramente importa? É a beleza do momento, que se faz perene ao som de dia festivo, sem código de barras e QR codes, na mente e no coração. Uau! Você Nossa. puxou
Você foi puxando, né, lá do início, veio para cá, e eu até aproveito para te perguntar, Lucas, e vou querer depois saber do Hildebrando, é, a questão dos sentimentos positivos, né, a saudade, porque por mais que pareça um sentimento negativo, a saudade é um sentimento gostoso que a gente sente de coisas boas, né? A Uhum. ausência ou a falta de coisas boas. E os sentimentos positivos ou os negativos, a raiva, a frustração, a decepção, enfim, para os poetas como vocês, os dois funcionam igualmente para alavancar, motivar poemas, ou não? Você, por exemplo, vive isso de uma forma diferente? Assim, eu desago nos versos o que eu sinto no momento. Então, se eu tô com raiva, eu me lembro de uma situação que aconteceu, né, no ano passado, daquela invasão daquele criminoso naquela escola, né? Sim, Não sei se você se recorda desse fato, e sim, aquilo sim. ali, aquilo ali me enfesou de tal maneira, eu preciso escrever alguma coisa sobre isso, né? E da mesma forma como escrevo sobre a saudade da minha infância, sobre um sítio que eu gosto muito de ir, que é o sítio do meu tio, sobre a fazenda de um outro tio meu também, tem uma plantação de café, as vaquinhas. Então eu escrevo sobre tudo isso, sobre o amor que eu sinto pelo meu filho, pela minha esposa, sobre a minha fé. Inclusive, o meu último livro de poemas, eu verso muito sobre a minha fé em Deus, que é o Além do Temporal, também foi publicado no ano passado. Então, assim, eu não tenho dificuldade de escrever sobre nenhum tema. Acho que seja um assunto mais leve, seja um assunto mais nebuloso, mais repleto de sentimentos negativos, ambos nascem como tem que nascer, né? Com a naturalidade, na hora que, seja numa folha de papel, seja no próprio celular, onde quer que eu esteja, o poeta está sempre 24 horas por dia desperto para o Está trabalho, né? ligada, é uma antena Tá ligado. parabólica ligada, e no seu caso é o impacto, né? É. Impactou, aquilo vai te mudar. No seu caso também, Hildebrando, é isso? Né? Uma antena parabólica que te impactou, você vai também trabalhar isso? Eu normalmente não faço poemas sobre pedido. É um caso muito raro de acontecer, de alguém fazer e eu acabar escrevendo alguma coisa. Eu sou meio sistemático. Eu gosto que a inspiração me venha de alguma forma. Então, como a saudade, como a beleza da natureza, por exemplo, chorei olhando o fogão que minha mãe cozinhava, quando eu retornei à mesma casa que eu parti, mamãe tinha morrido e o fogão estava abandonado. Então eu escrevi um belo poema que eu chorei muito quando eu estava divulgando ele aos primeiros dias, né, que eu comecei a divulgar ele. Mas também a raiva, você também cria poemas. Por exemplo, uma válvula de escape para você não sentar a mão em alguém, é você segurar a onda e vai para casa e lá você escreve. Teve uma época que eu escrevi um poema chamado Humano Desumano. Eu juntei um mau companheiro de trabalho que vinha brigando com todos os colegas, era uma pessoa que provocava todo mundo, e juntei tudo ao meu redor no ambiente que eu fui vigilante de banco por 31 anos. Então, você imagina um vigilante trabalhando Sim, 31 anos. Então, você tem situações, você com a arma na cintura, e você tem que ser aquele cara meio robô, quando você é um ser humano que tem coração. Então, o Humano Desumano diz assim, ó, só um comecinho, porque é muito grande. Diz assim, está chegando a era do povo viver sem luz, dominados por uma fera que para o mal os conduz, para salvar toda esta gente. Só mesmo o Filho do Onipotente. Volta para a terra, Jesus. Aí tem a parte que diz assim, quando vejo esse rapaz, minha garganta dá um nó, ele cheira a Satanás, amarga como giló. Se eu pudesse meter-lhe a metrafa, botava dentro de uma garrafa e mandava para as terras do Jericó. A desgraça de um pau frondoso é ter um feioso do seu lado. Toca fogo no feioso, deixa o verde sapecado. Esse pau feioso, para mim, tem a figura de Caim, aquele que matou o irmão. Aí por aí vai, falando, entendeu? É uma coisinha muito grande, mas foi um desabafo, entendeu?
para poder... E ficou muito claro, assim, você escolheu muito bem as palavras. Você conseguiu ali fazer todo o seu processo também de fazer a poesia rimada bem amarrada. Você trouxe, né, para os seus livros, para os seus textos, algo do banco, do seu dia a dia do trabalho? Muito pouco, muito pouco. Eu gostava muito, assim, de quando eu saía do trabalho, a não ser que eu estivesse muito magoado, você vai ter que chegar em casa e escrever alguma coisa para desabafar. Mas jamais eu trouxe os problemas do trabalho para minha esposa, hoje minha ex-esposa, nem para os meus filhos. Como também nunca levei os problemas da minha casa para o trabalho. Lógico que você leva, que você está magoado, você está... Por exemplo, quando eu estava me divorciando, foi uma fase horrível, mas ninguém percebeu. Só um colega, que era superior meu, que era o gerente do banco, percebeu que eu parei de cantar. E eu cantava direto, entendeu? Eu sempre estava alerta e cantando, assobiando, sempre fui um cara muito comunicativo e muito alerta. Graças a Deus nunca houve nada sobre o meu horário de trabalho, sempre fui muito alerta. Mas muito comunicativo. Mas como eu me silenciei, o pássaro parou de cantar, o cara foi e disse, o que está acontecendo? Eu disse, não, tudo tranquilo. Não estava tranquilo, não. O casamento de 20 e tantos anos estava se acabando. Mas é isso. O pássaro parou de cantar, até está me parecendo o nome de uma poesia. Dá um título, não né? é? Dá um título. Mas, enfim, tem ou não tem alguma coisa do trabalho? Alguma coisa falando de banco, de vigilância? Eu acho que há muitos anos atrás eu participei de uma festa e pediram, e eu fiz algumas provas, mas eu não tenho ela... Tenho ela lançada em alguns livros anteriores, mas coisa que você escreve, coloca no livro, e você nunca faz que nessas outras, que eu as tenho gravada na mente, né? Como Chorei Olhando o Fogão da Mãe Cozinhava, esse que eu falei, que está no livro atual, né? Que é esse livro aqui, né? Que é o... Esse é seu último, né? É o meu atual, né? Eu espero lançar mais um. Quando você vai preparar um livro, Hildebrando, você já tem as poesias ou você prepara uma produção específica para aquilo, como acontece com o pintor? Eu sempre vou escrevendo e guardando, porque é muito difícil. Eu nunca tive patrocínio, sempre foi muito difícil. Esse atual livro, eu paguei a editora Albatroz através de cartão de crédito meu, Sacrifício da Moléstia, né? Mas está aí um livro profissional, né? Então, é muito burocrático. O nosso país tem burocracia demais. A burocracia é paraíso de pilantragem, é paraíso de você comer a verba pública. Então, eu sou um pouco meio puto, por exemplo, há muita burocracia para você fazer um empréstimo no banco. Aí os caras vão lá e dão um golpe no banco. Pô, adiantou a burocracia? Quer dizer, mas eu continuo sendo poeta, continuo achando que vou lançar mais um livro, mas tudo no tempo de Deus. Maravilha. Ô, Lucas, o sacrifício também da moléstia para você, nos lançamentos do seu livro, como é que tem sido aí seus últimos projetos? Eu acho que assim, tem sido um milagre publicar livros, né? Milagre mesmo. O que aconteceu? Até 2021, eu não tinha, assim, nem imaginava que eu fosse publicar um livro. O que eu tinha era um projeto, desde o meu tempo da faculdade, de escrita da biografia do meu avô. Inclusive esse livro aqui, que foi o meu primeiro, um chamado Irrecusável. Ele não é um livro de poemas, ele é uma biografia feita dentro da metodologia da história oral, com transcrições. E a minha família me apoiou. Como era um projeto da história do meu avô, as minhas tias acabaram custeando, né, a publicação. E meu avô era uma pessoa muito querida, ele era um pastor batista, né, fundador de muitas igrejas aqui no estado do Espírito Santo, Minas Gerais, por onde ele passou. Então, muita gente adquiriu o livro. E aí, como eu não tive gasto nenhum, acabou que eu fiz uma reserva, e com essa reserva eu me organizei para o início das minhas publicações. Então, eu mesmo, assim como o Hildebrando, a gente tem nessa luta aí, com recursos próprios, com muito sacrifício, né, feito as publicações, sem nenhum tipo de patrocínio. Não é fácil, como não, é que você se não. organiza para os seus projetos? Você vai preparando já os textos e vai sabendo que você vai lançar o livro X,
Não. Como é que é esse processo no seu caso? Como eu escrevi um livro de crônicas, que eu posso falar dele um pouco mais à frente, mas assim, eu vou escrevendo sobre temas diversos, tento, na medida do possível, na hora que eu descubro uma certa linha ali por onde o livro vai, uma tendência maior, né? Criar um título que una, né, os textos que estão presentes ali. Um exemplo é o caso aqui do Além do Temporal, né? Por que ele se chama Além do Temporal? São as minhas reflexões de mudanças de vida após esse temporal que a gente viveu nos últimos anos, né? Toda essa dificuldade, essas tensões pelas quais nós passamos. Então, acabei dando esse título ao livro, e os poemas são poemas muito introspectivos. É um livro muito pesado. Então, assim, a maioria dos meus textos são textos assim que eu mergulho mesmo no meu interior, e faço uma reflexão de quem eu sou. Ele é um livro muito pessoal, fala sobre a minha fé, visões filosóficas da vida. Ele é um livro mais pesado, embora tenha alguns poemas mais leves também. Né? Eu posso até ler Vamos pegar um trechinho disso aí que fala um isso. pouco das suas reflexões, disso que você fala do seu interior, porque eu estou percebendo que você e o Debrando têm uma coisa muito em comum. São muito coisas que tocam vocês, que vem, né, essa coisa que vai crescendo, não só impacta, mas vai crescendo e vocês têm que botar para fora, né? Já é uma linha comum de vocês aí. Mas antes da gente confirmar isso com o Debrando, vamos ouvir você, né, com aí um poema seu, dessa linha, né? Vamos ver essa intensidade. Eu escrevi um poema, eu escrevi muito na escola, eu trabalho 3 turnos, até 3 turnos? 3 Como turnos. professor de história? Não assim, todos os dias. Nos Sim. últimos anos, uns anos mais dias, trabalhando 3 turnos, outros menos. Mas, assim, nas brechas, entre o turno da tarde e o turno da noite, era a hora que eu mais escrevia. E eu sempre escrevi muito perto de uma pitangueira que tem lá no pátio da escola. Então, eu ficava perto da pitangueira, sentado no banquinho e escrevi. Esse texto eu escrevi ali, eu vou ler para vocês. Ele se chama A Vida Não É Uma Pena. Se o cansaço do tanto que fiz deixou-me prostrado por um triz, delego ao eu que ainda alego ser meu. Prossiga, insista. Mesmo que as reles forças que tiver, pelo ralo for, sem as detiver. Afinal, sempre há uma chama que chama e aclama, deitado na cama, e que nunca se cansa de dizer: só força. A noite se foi, o dia já raiou, é chegada a nova hora de adestrar o braço e fazer valer a pena o cansaço. A vida não precisa ser uma pena. Mas qual será a próxima cena? Surpresa, tão somente almejo que a vida se vá sem que seja vã. Eu vou te perguntar, mas quero que você já vá pensando, enquanto eu vou passar a bola para o Hildebrando, mas você fez alguma coisa, porque você falou muito dessa questão do que te impacta, né, do que te toca, e aí você, como professor, tem alguma coisa do tipo sala de aula, o Muito. professor, o educador, ou às vezes histórias de alunos, né, que mexem com você. Enfim, vai pensando nisso, que a gente vai entrar nisso já já, e eu quero ouvir o Hildebrando, né, sobre o que a gente falou agora mesmo, nessa questão né, dos sentimentos, da questão de dentro para fora. E o Hildebrando, primo, também é assim com você? Né, mexeu, tocou, você vai botar aquilo para fora. O poeta, é como tem até uma música, não sei se é de Cartola, que diz que o poeta tem que sofrer para poder fazer belos poemas, né? Mas o poeta, ele é como se fosse um bolo com fermento. Realmente, a coisa bate, vai crescendo e você sente a necessidade de... Por exemplo, muitas vezes eu não sou poeta de improviso, mas eu já fiz muitas vezes pequenos improvisos, porque vem aquela coisa e você quer fazer. Então, Sim, é dessa forma, né? Por exemplo, o Dois Pesos, Duas Medidas, que está no meu atual livro, Poeta em Momento,
eu fiz uma autocrítica das minhas qualidades, dos meus defeitos, e comecei a olhar ao longo da minha vida as pessoas que cresceram junto comigo, cresceram profissionalmente, cresceram politicamente, pessoas que eu conheci, eu já era vigilante, já era viúvo, e essas pessoas eram adolescentes, né? E graças a Deus cresceram na vida, e muitos mudaram. Eu sempre tive uma tese comigo, que quando um cargo for maior do que eu renuncio. Nada pode ser maior do que o homem, do que o ser humano. E nessa noite, eu passei a noite inteira escrevendo, eu me surpreendi, porque eu não sou de fazer poema crítico. E Dois Pesos, Duas Medidas é uma crítica ao ser humano. Porque se for ler a poesia toda, o cara vai entender que nós, seres humanos, somos muito falhos. Quer ouvir um pouco dele? Muito, por favor, vamos entender esse processo da autocrítica aí, e até mesmo dessa crítica que você fez ao ser humano. Desde os primórdios da vida, o ser humano, o pior dos animais, para se dar bem, tudo ele faz. Diz que vai para frente, vem para trás. É uma criatura fingida, se acha merecida. Trai a sua pessoa querida, mas não aceita ser por ela traída. Assim é, dois pesos e duas medidas. Vai a um templo e faz uma prece. Ele acha que merece as graças por Deus dividida, porém, se da noite pro dia arruma um cargo de chefia, ele já pensa que é rei, fica maior que a própria lei e esquece a tese por ele defendida. Assim é, dois pesos, duas medidas. Numa madrugada, trafega numa estrada o ministro do Supremo. A sua máquina pela polícia é parada. Ele se acha acima de Deus e do demo. Puxa do bolso, dá uma carteirada, passa livre na vinda e na ida. E o cidadão tem revirada toda a sua vida. Assim é, dois pesos e duas medidas. E por aí vai, que ele é muito grande. E é incrível, que interessante, que gostoso essa crítica que você faz, né? Esse processo de realmente dois pesos, duas medidas, como as pessoas lidam com isso, né? E por um outro lado, você tem alguma coisa que fala de vida ou de morte? Eu fiquei viúvo muito jovem, com 11 meses de casado. E Ó, aí rápido. Oi? Muito jovem e muito rápido. Foi, com 11 meses. Muitos sonhos que foram... Castelo de areia que foi destruído, né? Sim. Então, tem alguns poemas nesse aspecto. Tem o Já Fui Amado, que eu escrevi por coincidência. Já Fui Amado, eu escrevi muitos antes de eu me casar e ficar viúvo. Foram coincidências, né? Mas tenho também o da morte de mamãe, que é Chorei olhando o fogão onde minha mãe cozinhava. Também é um poema grande, eu posso dizer 2 ou 3 estrofes aqui. Ok, vamos lá. É assim. Segundo o calendário cristão, 2007 anos se passava, aos 22 de março veio a confirmação daquilo que eu já esperava. A minha mãe, o nosso meio deixava para morar em outra dimensão. Lembrei das vezes que ela segurou a minha mão e as minhas lágrimas enxugava. Chorei olhando o fogão onde minha mãe cozinhava. As panelas emborcadas pelo chão, na sala da cozinha um pilão, uma janela aberta no oitão, nela eu muito me sentava, pendurado em um canto, um caldeirão, o fogo apagado e sem tição. Em lugar das brasas, só carvão. A cozinha de Lipe também estava, chorei olhando o fogão onde minha mãe cozinhava. E por aí vai, que ela é muito grande também, a poesia com 100 linhas, por aí. Ouvindo você, Ildebrando, me vem muito a questão do repente. Né? Eu não sei se você, assim como o Lucas disse, também é músico, mas você, ainda mais declamando, lembra muito essa coisa do repente, né? Apesar de que você disse que não é muito de improviso.
Mas o seu declamar, ele vem um pouco com essa, né, carregado, né? Você traz um pouco da sua intensidade, dos seus sentimentos naquilo que você fala. Talvez eu tenha o dom da palavra, porque meu pai, ele era analfabeto de pai e mãe, não conhecia uma nota musical, e meu pai tocava uns 8 instrumentos musicais. Meus 3 filhos são músicos, inclusive o número 2, ele é formado, ele é regente, só que ele não vive da música. Mas eu, infelizmente, até batendo palma, velho, eu sou fora de ritmo. É, eu Eu não gostei danço, dessa. não toco e não canto. Eu canto porque eu sou teimoso, né? Eu canto muito bem desgraçado, como dizia o tio avô meu. Mas Mas você tem muito, mas você tem muito essa linha que lembra um pouco, né, o seu declamar, traz um pouco essa coisa da performance, né? O professor também, né, a gente está falando com o Lucas, e o Lucas é professor. O Lucas, essa questão do professor também tem um pouco disso, né? Da performance, né? De apresentar, do dar aula. E aí eu já queria ver com você o que a gente falou agora há pouco, né? Essa questão do professor em sala de aula e essa preocupação também de trazer os alunos. Você consegue trazer os alunos com história para os livros, para os poemas? Assim, a gente deveria ter no curso superior de História, aliás, né, para qualquer área de licenciatura, deveria ter um curso de teatro, de oratória, de retórica, né? Eu mesmo estou lendo um livro agora do Santo Agostinho, né, o Confissões, e ele fala muito, ele era um professor de retórica, e ele fala muito sobre isso, a importância de você falar bem, de se comunicar bem. O Hildebrando falou que não sabe bater palma no ritmo, mas as declamações dele são muito ritmadas, né? E obrigado. muito interessantes. E estou impressionado com a sua capacidade de decorar os poemas. Eu chego lá, hein? Será? Mas, assim, eu escrevi um poema, certa feita, né? Sobre os meus alunos da EJA. Ele se chama O Ponto. Eu chamei de O Ponto porque eu falo sobre a noite do aula de português. E aí eu falei sobre várias, estava dando aula sobre pontuações, né? E acabei fazendo um poema sobre isso poucos minutos antes de ir para a sala. Aí vou ler para vocês. Chama-se O Ponto. Há um ponto em que o encontro suscita um conto. Risadas, suspenses, exclamações. Pitadas mineirenses, interrogações? Sim, há um ponto. Bem mais que pontos, além de vírgulas e reticências, onde a vida segue e se faz, aonde o povo vai e se refaz. A sala é um celeiro, jamais será uma cela. Nela, a hora está no ponteiro, mas, sendo da hora, derrete, se desfaz. Dali sabe bem. Vinde, ó tempo atemporal, decerto contundente e surreal. O espaço do saber é mágico. Está na hora de subir. Bora imergir a mais um conto? Eita, o trabalho não dá desconto. No ponto em que a vírgula não se permite a partir. Como que, Lucas, os professores podem ou devem fazer para trazer mais, enfim, os livros para a sala de aula, né, os poemas para a sala de aula, aproximar isso dos estudantes, independente de ser do ensino fundamental ou do ensino médio? Eu acredito assim, hoje mesmo eu acabei fazendo isso, né? De levá-los à biblioteca. A minha escola, eu trabalho numa escola municipal, trabalho em escola privada também, aqui em Belo Horizonte, mas acho que frequentar e ser exemplo. Eu falei, né, um pouco antes da gente iniciar a gravação sobre a influência de um professor que ia muito à biblioteca, eu sempre o via lá, né? Lendo livros, e o exemplo ele arrasta muito, né? Quando você vê que mais do que um pai chegar e falar, mais do que um professor chegar e falar, vai ler, a gente precisa ser esse exemplo de estar sempre com o livro em mãos, de estar sempre demonstrando esse interesse pela literatura, né?
E, então, levá-los à biblioteca, fazer contações. Eu amo fazer contações de histórias. Esse poema mesmo que eu acabei de ler, eu falo sobre conto. Eu estava fazendo leituras de contos. É um livro que se chama Quem Conta um Conto Aumenta um Ponto, alguma coisa assim, né? Sobre aquele provérbio popular. Isso. E assim, fazer essas contações chama muita atenção. E eu percebo que por mais que hoje a juventude e até os adultos estejam, muitos deles, desinteressados, quando você para um pouquinho ali a aula e você conta uma história curta, né? Seja no formato de um poema, seja, né, uma crônica, eles param para ouvir. Eu acho que existe sim essa sede por ouvir uma história. Quem que não gosta de estar diante de alguém que sabe contar bem uma história? Seja uma piada, seja um conto curto, né? Não importa se tem rimas ou não, os textos do Hildebrand têm um ritmo diferente, muito ligado ali ao cordel, né? Essa característica da cultura nordestina. Os meus textos, alguns deles têm rimas também, mas não com uma métrica muito formal. Mas, assim, o caminho é esse, é incentivá-los, levando-os aos espaços que têm a presença de livros e contando histórias. Eu tenho certeza que a gente vai incentivá-los e seduzi-los a esse bom caminho, que é o da literatura. Para essa nossa reta final, Hildebrando, eu queria que você nos contasse, tem algum projeto vindo aí, alguma coisa no forno, e também, obviamente, um poema para a gente fechar esse processo. Lembrando para vocês que estão nos assistindo, para vocês que estão nos ouvindo, todas as informações sobre os livros do Hildebrando, os livros do Lucas, né, Hildebrando Primo, Lucas Franco, vão estar na legenda do vídeo. Então, vai ter lá os nomes dos livros, vocês vão ter os contatos ou os sites deles e a informação de como que vocês podem comprar, né, esses livros, como é que vocês podem acessar todo esse material, tá? Então, fiquem atentos aí, podem pegar as informações na legenda e vamos ouvir, então, o Hildebrando sobre os projetos dele ainda. O que que está por vir? Eu tenho um projeto de lançar o próximo livro. Eu quero dar o título de uma trilogia. É uma trilha de poesias ao longo dos anos. Porque profissionalmente, assim, por uma editora, com registro na EDA, com registro na Câmara Brasileira do Livro, é o primeiro livro por uma editora. Porém, já é o quarto livro que eu lanço, com toda dificuldade, mas os outros três foram em gráfica, né? Não foi um livro totalmente profissional. Se você colocar no Google Um Poeta em Momento, vai aparecer um monte de páginas sobre o meu atual livro. Então, vale a pena o sacrifício de fazer um livro por uma grande editora e profissional, né? Então, estou com esse projeto. Só falta dinheiro. Mas amanhã Deus pertence. E como você falaste sobre a métrica, normalmente eu não me prendo à métrica. Porque há muitos anos atrás, em 1990, eu fiz um poema chamado Retratos da Minha Terra, eu fiz ele todo em quadra. Que seria trova, né? Então tem um poema lá, uma estrofe que dizia o seguinte: logo que o dia amanhece, o sol nasce mais bonito e a alegria aparece no salto de um cabrito. Essa antologia era eu e vários poetas, foi para um determinado local, quando voltou, mataram o meu cabrito. Eu fiquei meio puto e deixei de participar dessas coisas. A estrofe ficou assim: logo que o dia amanhece, o sol nasce mais bonito, meu alegrão aparece e eu de contente grito. E mataram o meu cabrito. Quer dizer, eu fiquei meio, entendeu? Mas, como está perto de terminar, e eu estou vendo que Lucas, que é o nome do meu filho número 2, é muito religioso, creio que você seja também. Eu tenho um poema chamado Jesus Cristo, que na verdade é um acróstico para Jesus Cristo. Sim, ótimo, vamos ouvi-lo. Jamais na terra será nascido outro tão iluminado, ele o único concebido, sem haver o pecado. Sua vida, sua história, um grande ato de amor, ungido pela glória de ser filho único do Criador.
Sua mãe, a virgem pura, escolhida para gerar o Redentor. Cresceu junto a José, um homem justo e ordeiro, rico de virtude e fé, sendo príncipe, viveu como carpinteiro. Impossível olhar para Jesus sem sentir grande emoção. Seus ensinamentos são luz, iluminando a escuridão. Tanto tempo já passou e ele tão presente, o Cristo ressuscitou para salvar a gente. Jesus Cristo. Muito bom, muito bom, muito bom. Lucas, os projetos, o que vem por aí? Admilson, eu até não comentei, mas eu também já tenho um livro infantil, né? Que eu escrevi em homenagem ao meu filho, chama-se Aventuras Dinossáuricas. Então eu vou publicar esse ano, se Deus quiser, né? Estou com essa intenção, um livro infantil que é o poema da minha infância. Eu escrevi um poema enorme, contando várias situações que eu vivenciei na minha infância, ali na Rua Galileu, onde eu morei. Então, vai se chamar O Menino da Rua Galileu. Então, tenho outros livros já prontos, de poemas, já compilados, né? Eu tenho 3 livros prontos, estão guardadinhos, né? Esperando também o dinheiro aparecer, tá? Uma hora vai dar certo, a gente vai publicar. E é isso daí, né? E as crônicas chegando também, quem sabe um próximo livro de crônicas vai vir. Tem algum poema do Menino da Rua Galileu? Não, na verdade, o Menino da Rua Galileu é um poema inteiro que vai virar um livro infantil. Pois é, tem um trechinho, ou você quer ler uma outra coisa? Nossa, eu tô sem ele aqui agora para poder ler. Não tem problema não, pode ler o que você preparou aí. Só rapidinho, aqui mostrar o meu livro de crônicas que eu não mostrei, Crônicas de Pupa. Pupa. Né? Muito bacana. Um livro muito bacana que eu tive esse prazer. E para encerrar, vou ler para vocês um poema, né, do Hoje ao Amanhã de Ontem, que se chama Linhas. Poema pequenininho. Recebas, ó linhas retas, minhas palavras diretas, emanadas do coração. A poesia é mais que um ato, muito além de um estado, traduzida em versos de um relicário florão. As linhas dançam a cada toque da caneta, transmutam-se em rios e meandros no recôndito do poeta e o reencontra em seus antros. Recebas, ó linhas, as setas, indicadoras das rotas incertas deste inflamado varão. Seja a poesia um fato de um frágil ser calado, chafurdado em seu universo. Humus entrega a erupção. O quão comoventes são as palavras, quer elas estejam no romance ou principalmente dentro de um poema. Independente de métrica ou rima, como será que a vida nos acontece no dia a dia, em que a gente vai primando, né, por sermos pessoas melhores, para vivermos dias melhores, construindo um mundo melhor, e isso tudo vai virando poesia. Poesia que vai nos encantando, poesia que vai nos impactando, como aconteceu, né, com o Hildebrando Primo, quando você tem 2 pesos e 2 medidas, quanto muitas pessoas vivem com 2 pesos e 2 medidas, ou muita gente fala do jeitinho brasileiro, né, e aí vem a questão de, né, o amanhã, hoje é o amanhã de ontem, em que o filho do próprio Lucas ensinou para ele, né, como não me enrolar, não enrolarás teu filho. O livro não enrola ninguém, o livro vem para divertir, a poesia vem em poemas para nos encantar e também, muitas vezes, para refletir, né? Como bem mostrou aqui o Hildebrando, com todas as questões, né, do sacrifício, né, o sacrifício da moléstia, né, Hildebrando? O quão sacrificante é produzir um livro, mas o quão prazeroso é produzir os poemas, né? A gente dá vazão para aquilo que nos impacta, né? Então, acompanhe na legenda como comprar o livro, comprar os livros, né? Vai conhecer mais sobre os livros deles, o que
impacta ainda mais essas pessoas e o que pode impactar ainda mais o seu dia a dia para que você possa também transbordar coisas positivas que vão ajudar a melhorar o mundo.